Essa daqui, a Pokébola de lã. Ela é de lã. É linha, tá? Não, isso daqui é lã. Não é lã, é crochê. Não, isso é lã, Nilce. Isso é lã, Nilce. Eu não entendo nada. Eu também não sei a diferença de tricô e crochê, tá? Eu sei que tem Mas lã eu sei que isso vem é da lã. ovelha e tem lã que vem da lhama. Que a lã da lhama é mais grossa e deve pinicar. E o que isso tem a ver com crochê? Não, é meu conhecimento sobre lãs. Eu não sei a diferença de crochê e tricô. E tem a lã house também. Ai, putz, querido. Então, vamos falar sobre injustiça. Eu tava no ginásio e os Correios promoveram uma competição. Ginásio é da 5ª ou 8ª série, tá? Vai, continua. O concurso era o seguinte, a gente tinha que ser o eu do futuro escrevendo uma carta para o eu do passado. Naquela época eles nem cogitavam que a gente ia ter e-mail, mas tudo bem. Eu lembro que eu passei o final de semana elaborando a ideia e redigindo, e tinha que fazer uma carta gigantesca. Fiz, mandei pro concurso. Minha professora de português leu. Ela falou, nossa, eu acho que você tem grandes chances de vencer essa competição. Fiquei hiper animada, porque o prêmio era uma viagem pra Porto Seguro. Pra Porto Seguro? Eu nunca tinha ido pra praia. Caramba. E eu nunca tinha viajado de avião. Ela mora no estado de São Paulo, tem litoral no seu estado. Não, mas aí no ano seguinte meu pai me levou pra praia. Mas enfim, nesse ano eu não conhecia ainda a praia. E eu falei, Porto Seguro pra mim era algo assim, fora do meu horizonte, era fora das minhas posses. Na época, a gente era Durango Kid. No Natal, o nosso presente era ganhar uma calça jeans que a gente ia usar o resto do ano inteiro, entendeu? Porque não tinha dinheiro pra comprar mais de uma calça jeans. E aí a gente ia crescendo, em dezembro a calça virava pega-frango. Mas enfim, ok. Tava super animada, a professora falou que eu tinha chances. Fazia meus planos lá na praia, falou, vou conhecer a praia. Chegou o dia tão sonhado da revelação e eu não ganhei. Minha mãe me consolou, não, filha, acontece. Ficaria tudo bem se a história tivesse morrido aí. Eu já tava lá superando. Mas, eis que alguns meses depois, uma amiga da minha mãe que trabalhava na delegacia de ensino, que era o órgão do estado que ia participar da seleção dos ganhadores, soltou numa conversa com a minha mãe que eu não tinha sido escolhida porque o conselho que ia julgar as provas definiu que a minha redação era boa demais pra ser verdade. Então eles deduziram que eu tinha plagiado. E eu não tinha plagiado. Eles falaram que uma criança da minha idade não teria condição de ter o vocabulário que eu tive na redação. Só que o vocabulário era meu, porque eu lia, tá bom? Ela lia, tá bom? E aí veio o pior. O cara que ficou com a minha viagem era sobrinho da delegada de ensino. Eu não sei se era sobrinho, ou se era um parente, um amigo da família, eu sei que era próximo, entendeu? Era um parente da delegada de ensino. Tá, então, pode ter sido o caso dele ser muito bom, pode ter sido o caso também, eu não tô acusando ninguém, dela ter escrito a carta pro sobrinho dela, ter entrado no concurso, o filho dela, o sobrinho dela ficou em segundo lugar, aí ela descreditou a pessoa que ficou em primeiro para o sobrinho dela ganhar. Não estamos acusando ninguém, não é mesmo? Mas a história não morreu aí. A minha professora de português não se deu por satisfeita. Não. E foi investigar. E não havia nenhuma justificativa plausível pra minha carta ter sido rejeitada. E ela defendeu, ela falou assim, não, gente, eu converso com ela. Ela usa essas palavras no dia a dia, ela usa essas palavras nas redações feitas em sala de aula. Ela não plagiou ninguém. Ninguém do conselho aceitou qualquer argumento, qualquer defesa. E eu tô lembrando dessa discussão exatamente hoje, porque eu tava lendo uma matéria no UOL falando de uma polêmica que gerou porque uma moça foi flagrada numa fila promocional. O Banco Santander tava fazendo, isso não é um vídeo promocional, mas o Banco Santander fez uma promoção em São Paulo, distribuindo Gatorade para que as pessoas que estivessem no calor da rua pudessem ir lá, joga o CPF na maquininha, ganha um Gatorade. Aí essa moça apareceu na máquina, ela digitou o CPF dela, mas não contente em digitar o dela e pegar o Gatorade, ela começou a ligar para as amigas, levou uma sacolinha e pegou pelo menos umas 10 garrafas do isotônico. A galera que tava na fila ficou sem o Gatorade, porque ela quis levar 10 Gatorades pra casa. Entende que é o mesmo princípio? Você tá passando os outros pra trás? Gatorade. Aí a gente fica indignado com os políticos, a gente fica indignado com a situação dos empresários. Desculpa, mas eu acho que isso em algum sentido é até pior, porque o político se vende por milhões, bilhões, as pessoas vendem por Gatorade. Não, tipo assim, Gatorade é muito bom, não tô desmerecendo Gatorade, a gente toma Gatorade, tá? Gatorade é bom. Tem esse pensamento um pouco de que o cara que corrompe pouco não é tão ruim contra o cara que se corrompe por muito. Mas bobear até pior, porque o cara vende os princípios dele pra uma coisa que você compra no supermercado. Uma vez eu vi uma pesquisa, eu não sei te dizer a fonte, mas eu vi uma pesquisa mostrando que o prejuízo gerado pelas pequenas corrupções, ela é algumas vezes maior do que o grande prejuízo gerado por esses números estrambólicos
simbólicos que aparecem no jornal. Essas pequenas corrupções, passar a coleguinha pra trás pra ir pra Porto Seguro, roubar o Gatorade da máquina que tá lá pra atender toda uma rua, Trapacear no vestibular e no Enem. isso gera um prejuízo econômico e social muito maior do que os partidos políticos lá no Congresso. Não, essa coisa de trapacear em vestibular e Enem tem um custo social enorme pro país, porque alguém mais capacitado poderia estar naquela vaga, que teria um valor de produção, uma capacidade de produção muito mais alta. Ficou pra trás. Ele ficou de fora, e aí a gente coloca um cara que só consegue passar porque trapaceia. E é um desonesto. E já que a desonestidade dele deu sucesso, provavelmente ele vai reproduzir aquela Sem desonestidade coragem, em outras esferas, em outros níveis. Eu lembro uma vez, eu já fiquei de recuperação, porque eu vagabundeei aquele ano. Foi um semestre antes de eu ir pro intercâmbio, então eu já estava com a cabeça em outro lugar e coisa do tipo. Então vagabundeei total. Eu fiquei de recuperação, o que minha mãe faz? Vai pra recuperação, meu pai e minha mãe. Vai pra recuperação e vai passar. Se não passar, vai repetir, vai fazer o ano todo de novo. Aí eu descobri depois que outro cara da minha sala, depois de ter vagabundeado o ano inteiro, ele foi e gabaritou a prova. Depois eu fiquei sabendo, e teve um escândalo na escola que a escola tentou abafar. O inspetor de disciplina pegou uma prova e vendeu. A mãe desse moleque comprou, contratou um professor particular pra resolver a prova, fazer o cara memorizar cada questão pra na hora ele chegar lá e simplesmente reproduzir toda a informação na prova e gabaritar. Se esse cara não aprendeu com a vida depois, se alguém não deu uma lição de moral e ética, é isso que ele vai levar pra vida dele inteira. Aprendeu com a mãe, cara. Dona, que vergonha. Então, se você é profissional da educação, se você é pai, tipo, você tem que ensinar isso pro moleque. É mais importante do que qualquer viagem pra Porto Seguro, é mais importante do que ele passar de ano ou não. Porque o cara vai cair no mercado, ele vai ter que trabalhar com outras pessoas que vão ter que confiar nele. E outra coisa, não adianta você achar que você vai passar a vida inteira enganando os outros e não vai ser flagrado na vida. Você vai ser flagrado Uma hora na vida. vai. A gente já teve pessoas que trapacearam no nosso meio. Daí pra caramba. E não estão mais no nosso meio. Não. Se você que não é mentiroso, você que é honesto, talvez você se sinta um pouco desanimado e falou, nossa, o mundo inteiro é desonesto, então não adianta ser honesto. Mesmo que você seja passado pra trás 1, 2, 3 vezes, a sua ética e fazer as coisas certas, no final te colocam em outro patamar. Não fui pra Porto Seguro, é verdade, mas já fui pra Itália, já fui pra Escócia, já fui pra Inglaterra. Trabalhando, é verdade. Fazendo vídeo, é verdade. A gente ganhou pra Los Angeles a viagem da Blizzard uma vez. Esse foi o Cadê a Chave Sermão de Natal. Que legal. Né? A ideia não era ser chato, tá? A ideia não era ser chato. A ideia era ser... Mas a gente sempre acaba sendo. Chato. Muito obrigado. Desculpa. Fiquem bem. Até a próxima. Mua. O legal disso aqui, Cidilã, é que é fofinho. Aí você pode tacar em alguém que não dói. Desculpa, eu fui tacar pelo visor, era pra ser dar tipo, sei lá, no ombro.